pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo de resenha e finalmente vamos conversar a respeito do A Mulher de Branco, do Wick Collins. É o primeiro livro do Wick Collins que eu leio, um autor que eu já ouvia falar, né? Até porque, vocês sabem, né? Eu gosto muito de literatura vitoriana, então já é um autor daí que estava no meu radar há um tempo. Mas eu nunca conseguia pegar o livro dele para ler. Até que finalmente, no último Victober agora, desse ano de 2022, eu coloquei A Mulher de Branco como minha meta de leitura. Não terminei até o dia 31, mas antes tarde do que nunca, então estamos aqui para conversar sobre esse livro, gente, que, assim, no geral, ele é muito bom, tá? Ele é aquele tipo de romance que, para você ler, assim, no final de semana, no feriado prolongado, entendeu? Isso aqui até uma leitura mais rápida, né? A Mulher de Branco é excelente, apesar do tamanho dele, vocês podem se assustar, né? Porque tem 400 e poucas páginas. É um romance que tem um ritmo bom, que não deixa a peteca cair, apesar de nos últimos capítulos dar uma desacelerada, a coisa vai ficando mais lenta até chegar à última resolução, mas no geral, eu gostei, foi um romance interessante, mas eu encontrei também alguns defeitos, tem algumas críticas a fazer aqui, algumas escolhas narrativas que o Wick Collins fez, mas eu vou chegar nessa parte aí e já comento com vocês. Lembrando que este vídeo tem spoilers, tá? Então se você aí não leu A Mulher de Branco, e se importa muito com spoilers, eu recomendo você não assistir esse vídeo agora, salva o vídeo e assiste depois, quando você terminar de ler o livro, tá bom? A história começa com um jovem professor de desenho, o Walter Hartwright. Ele tem por volta ali dos 28 anos, ele tá ali procurando uma nova oportunidade de emprego. Ele é um professor de desenho, né, um mestre de desenho. E ele então estava na casa da mãe dele, né, ali para jantar, essas coisas e tal, até que um amigo dele, né, que é o professor Pesca, um amigo dele italiano, ele consegue então um emprego novo para o Walter, né, que é na cidade de Limerick, onde ele vai ensinar desenho para duas moças, né, de um homem muito rico ali, muito influente da região, que ele ia ganhar bem, e que ele também não só ensinaria, mas também faria algumas restaurações de alguns desenhos antigos que pertenciam àquele senhor que era tio dessas duas moças, né? Ele não era pai, porque os pais dela já tinham falecido. As moças são, então, a Laura Furley, né, que é a herdeira, que é a que tem dinheiro, né, ali, é que herdou a fortuna da mãe dela, e a sua meia-irmã, a Miss Helcom, que não é herdeira de nada, ela é a que não tem dinheiro nem posses, ela depende mais realmente ali do tio e da boa vontade da irmã. O autor aqui explica por que a Miss Helcom não tem fortuna, gente, mas esse negócio de dinheiro, herança, é muito complicado, então eu não vou cansar vocês com isso. Quem tiver interesse, ele explica direitinho aqui por que a Miss Helcom não tem fortuna, etc, apesar das duas serem meio-irmãs. Quer dizer, ele fica meio pé atrás, não sabe se aceita ou não emprego, né? Ele já trabalhava em Londres, né? Ganhava até que relativamente bem, mas a oportunidade era muito boa, ele ia ganhar muito mais e trabalhando muito menos, né? Então, no fim, ele acaba aceitando, né? Acabando esse jantar, ele resolve então voltar para casa dele, que fica em Londres, só que a pé. Já era noite, por volta ali da meia-noite, vai dizer aqui o texto, né? Então ele tá andando lá de boas, até que de repente ele sente uma mão tocando o ombro dele. Ele vira para trás e olha então que na verdade não era um fantasma, era uma moça, toda vestida de branco, bem jovem assim. Tava um pouco assustada, ela levava uma bolsa e ela só perguntou o seguinte para ele: moço, essa estrada aqui leva para Londres? E assim, gente, quando a gente chega nesse capítulo a gente já fala: eita, priola, lascou. Lascou, é um fantasma, mas não é, a gente vai ver que não tem nada de sobrenatural aqui, apesar do título e da capa meio que enganar você, né, achar que é sobrenatural, mas não é. Isso não só nós leitores de hoje acham que fica enganado com a Mulher de Branco, mas também os leitores vitorianos no começo ficaram meio enganados, achando que era uma história de terror, e não é bem isso, né, é mais um suspense, realmente um mistério do que um terror em si, não tem nada de muito assustador assim, tá. Tirando algumas cenas lá na casa lá do Sir Percival, mas tirando isso, não tem nada de assustador mesmo, só suspense mesmo. Bom, ele fica sentido com essa ele fica com pena dessa jovem, e ele resolve ajudar. Então, não, eu vou acompanhar você até lá, eu também tô indo pra lá, né? Apesar de ele estar um pouco assustado, né? Por que uma jovem tá andando sozinha meia-noite numa estrada deserta ali, indo pra Londres, né? Ele fica se perguntando isso, e nós também, fala assim, ué, o que essa moça tá fazendo? Até que, beleza, ele chega em Londres, ela pergunta pra ele: ah, você sabe de uma carruagem, né? Aquelas carruagens de aluguel que eu posso usar pra eu partir? Ele fala: olha, eu conheço e tal, e ele leva essa moça até uma dessas carruagens, e
a coloca lá e ela vai embora. Não demorou tipo 5 minutos, eu já tava voltando, indo pra casa, quando passou então uma outra carruagem, vinda com um outro senhor, né, um cavalheiro, perguntando para o cocheiro que tinha ficado ali da estalagem, né, onde a carruagem, onde a moça tinha saído, perguntando se ele viu uma moça indo embora ali, uma moça toda de branco, e ele fala que não viu nada. Até que então ele comenta, olha, essa moça é perigosa porque ela saiu de um manicômio, ela fugiu de hospício, a gente precisa encontrá-la de volta. E isso o Walter escuta, né? Então ele sabe que tá falando da moça de branco que ele ajudou. E ele fica com aquilo na cabeça, fica com a pulga atrás da orelha e tipo falando, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Será que eu fiz um bem pra ela? Será que eu fiz um mal pra ela? Será que ela tá bem? Será que... Ele fica se questionando, ele se sente até culpado por isso. E nesse primeiro contato com a Anna Kendrick, né, que é a mulher de branca aqui da história, a gente já percebe que ela não é uma moça muito normal, né? Vai dizer aqui o texto que essa moça, ela tem alguns problemas mentais. O autor, ele não menciona exatamente quais são esses problemas mentais que ela tem, né? O que exatamente ela tem, mas a gente percebe pelo modo como ela fala, pelo modo como ela se comporta, que ela não é, assim, uma pessoa completamente normal, ela tem algum distúrbio, alguma coisa. Eu suspeito, isso é uma suspeita minha, tá? Que seja, o problema que a Anna Kendrick tem aqui, né, seja talvez algum grau de autismo, tá? Pela forma como ela fala, pela forma como ela se apresenta muitas vezes os personagens, as pequenas obsessões delas também, né, o fato dela usar branco, tem uma explicação também, do porquê dela usar branco, que tá ligada a essas duas irmãs de Limeridge House, né, a família dessas duas irmãs, né. E aí, essa é a minha opinião, eu diria assim, do caso da Anna Kendrick, né? Muito bem, o Walter vai, então chega em Limeridge House, ele, né, começa a dar aula para essas duas moças, faz amizade com elas, e as duas irmãs são bem diferentes, né? A Laura Furley, herdeira, né, ela é mais comedida, ela é mais quieta, ela é mais na dela, não fala tanto, ela meio que... Ela é aquela pessoa que deixa a vida te levar, sabe? Então ela vai indo ali vai andando junto com o barco, junto com a embarcação, entendeu? Não é aquele tipo de pessoa que fala as opiniões dela, etc. Ela é muito comedida, assim. Ela é a personagem mais apagada aqui do livro, tá, gente? Ela que vai sofrer o crime aqui da história, né? Mas ela é a mais apagada da história, né? E eu acho isso até curioso. Não só isso, mas a crítica também. Então, foi uma das críticas que fizeram o Rick Collins, né? Por que a co-protagonista, né, é tão apagada assim da história? E um dos motivos disso ser assim é justamente porque o destino dela já estava selado desde o começo, né? Então ela já estava fadada desde o começo a sofrer o crime que ela sofreu, né? E isso o próprio Walter, quando ele a conhece, parece que ele está prevendo o que vai acontecer com ela, né? Então talvez foi um recurso narrativo do próprio Rick Collins mesmo que ele usou, né, para essa protagonista, para Laura, então aí enfrentar o destino dela. Mas a Miss Helcom, que é meia irmã da Laura, ela é totalmente diferente da irmã, é ela que vai realmente ajudar a irmã, é ela que vai ali correr atrás do que quando ela se casa com o Sir Percival Glyde, principalmente, que vai narrar então para nós leitores o que aconteceu em Blackwater Park, né, quando ela foi morar com a irmã, depois que ela voltou de lua de mel com Sir Percival Glyde, né? Então, o Diário da Miss Helcom, gente, é uma das melhores, se não a melhor parte aqui do livro, realmente é a narração dela. É uma personagem incrível, muito inteligente, muito perspicaz, esperta, realmente, sabe? Então, é ela que vai aqui segurar as pontas e só não aconteceu uma coisa pior com a Laura, realmente, eu acho que por conta da Miss Helcom e o fato do Conde Fosco ser meio que apaixonado por ela, porque se não fosse por isso, não fosse pela Miss Helcom, a Laura já tinha aparecido aqui na primeira investida que o Sir Percival Glyde fizesse para tentar lá convencer a passar a herança para ele. No caso, o Sir Percival Glyde foi um jovem aí que o pai da Laura prometeu em casamento quando ela atingisse a maioridade, né? E aí vem um ponto assim que pra mim é uma das coisas que eu não gosto desse livro, é o fato da Laura ter aceitado esse casamento. Tipo, ela poderia realmente ter falado pra ele, não, foi há muito tempo, eu era muito nova, não sabia o que eu tava fazendo, foi uma coisa que você combinou com meu pai já faleceu, eu já cresci, sou adulta agora, eu respondo por mim mesma. Então não faz sentido a gente manter esse casamento, sendo que nem mal te conheço, você mal me conhece, né? Mas não, ela é aquela coisa de deixa minha vida me levar, sabe? Ela aceita então manter o casamento e ela se casa com esse Sir Percival. Mas esse Sir Percival se apresenta como uma flor de pessoa quando ele tá na casa lá do tio dela, mas quando eles voltam da lua de mel, né?
e a Miss Helcom vai viver com a irmã, né, como eles haviam combinado, a gente percebe que, na verdade, ele é, assim, um crápula, uma pessoa horrível, um homem horrível, tirano, e que ele tá disposto a fazer qualquer coisa para que a Laura passe a fortuna dela para ele, porque ele está afundado em dívidas, né? Ele já não é um homem rico, na verdade, pelo jeito ele nunca foi. Coisa que a gente vai descobrir aqui mais pro final, quando o Walter começar a investigar o caso, né? Como se fosse um detetive mesmo. E nesse meio tempo, o Walter e a Laura, eles tiveram ali meio que um romancinho, vai, que na minha opinião não me convenceu tanto também. Eu acho o romance deles muito enxoxo, sem sal, né? É muito rápido. O Walter, ele não tem não, o tal lá do slow burn, né? Slow burn é um termo que o pessoal usa aí que escreve para a gente acompanhar o desenvolvimento do relacionamento deles. Então foi uma coisa que passou assim batida, né? Ele só falou que, sei lá, conheceu ela numa página, na próxima já estava apaixonado por ela. Foi meio que amor à primeira vista mesmo. E pra mim eu achei. Ok. A motivação dele vai ser o amor que ele vai ter pra Laura, né? Pra salvá-la e ajudá-la, né? Então, ok. Né? Até faz sentido. Ok, eu aceito esse relacionamento, mas é enxoxo, gente. Não esperem grande coisa. E nesse meio tempo eles se separam, obviamente, né? E ele vai pra América Central participar ali de uma excursão. E assim, é outro ponto também que eu tenho algumas coisas que eu fiquei meio ok. Ok, ele foi embora, mas eu achei que esse fato dele fazer essa viagem para América Central seria algo mais importante para a história. Teria alguma importância para a história, mas não tem. Foi mais uma desculpa que o Rick Collins deu para tirar o Walter de cena e a gente poder acompanhar só o diário da Miss Helcom, tá? Eu até entendo, né? Eu até desculpo. Eu desculpo mais esse recurso narrativo do Rick Collins, né? De mandar o Walter para longe do que o fato da Laura casar com o Sr. Percival, independente do que aconteça, né? Mas enfim. Aí então, com a gente lendo o diário da Miss Helcom, né, muda o ponto de vista, né? A gente tava lendo até agora só o relato do Walter. Já tinha acontecido, então ele tava contando pra nós do futuro, né? Boa parte dele. Então a gente passa a ler o diário da Miss Helcom, que é onde o caldo engrossa aqui, porque a gente vai acompanhar a perseguição que a Laura e a Miss Helcom vão sofrer dentro da própria casa delas, né? Junto que a perseguição do Sir Percival, né, que vai começar aí a querer obrigar a esposa a assinar um contrato para que ela passe a fortuna dela para ele, e também a perseguição do Conde Fosco, que é um amigo do Sir Percival, casado com a tia da Laura, né, que é um conde italiano. E assim, gente, ele é um dos personagens mais bem construídos aqui desse romance. Ele é aquele vilão que você detesta, mas que você fala, caraca, esse cara é muito inteligente. Ele é uma pessoa horrível, mas ele não se apresenta como uma pessoa horrível, como o Sr. Percival é. Ele é aquele homem educado, polido, charmoso, educado, fino, amante de animais. Ele tinha lá papagaio, ratinhos que ele cuidava, né? Amante das artes, não sei o que mais lá. Só que é um homem ruim, tá? Um homem ruim. E isso a Miss Helcom, ela vai perceber desde cara. E a Laura também. A Laura tem medo dele. E a Miss Helcom o detesta, assim, com todas as forças. Mas o Conde Fosco, ele praticamente se apaixona pela Miss Helcom aqui, né? Por conta dessa determinação dela, dessa vontade dela de estar sempre ajudando a irmã, tá sempre ali batendo de frente com o Sr. Percival, defendendo a irmã, né? Só que o Conde Fosco, como eu falei, era casado com a tia da Laura, e a tia da Laura, quando ela era mais nova, ela era uma mulher muito parecida com a Miss Helcom, né? Só que quando ela se casa, depois que ela se casa com o Conde Fosco, ela se torna aquelas mulheres, assim, bem submissas mesmo ao marido, sabe? Que não questiona nada do que ele pede, do que ele quer que ela faça. Então ela, assim, idolatra o marido dela, assim. E isso é importante pra história, porque a Condessa Fosco aqui, ela vai ser uma peça importante para a conspiração que vai rolar aqui, né, com a Laura e a Anna Catterick, né? E a Anna Catterick, ela volta a aparecer aqui porque ela quer conversar com a Laura, né? Ela quer contar pra Laura a respeito do Sr. Percival. Porque antes dela se casar, ela recebeu uma carta da Anna Catterick, né? Falando, olha, você não casa com esse homem, porque esse homem ele é terrível, ele me fez muito mal, né? E aí a Laura fica meio, eita, e agora, né? Mas ela acaba deixando pra lá e casa mesmo assim. E mesmo assim a Anna Catterick vai atrás dela pra poder tentar ajudá-la, porque ela sabe um segredo do Sr. Percival. E esse segredo é provavelmente o que vai arruinar a vida dele, né? Se ela souber e contar pra outra pessoa, né? No caso, a Laura souber e contar pra outra pessoa. E qual que é a ligação da Laura com qual que é a ligação da Anna Catterick com a Laura, né? A Anna Catterick estudou na escola que a mãe da Laura tinha, né?
Então ela foi aluna e ela foi muito apegada à mãe da Laura, né? A mãe da Laura sempre foi atenciosa com ela, etc. Entendia ela, porque a Anna Catherine só tinha mãe, não tinha um pai. Uma coisa que a gente vai descobrir também depois, qual as origens da personagem. E ela falava, olha, você fica muito bonita de branco. E aí, desde o dia que a Mrs. Furley, né, já falecida, falou pra Anna Catherine que ela ficava bonita de branco, foi então que ela passou a usar sempre branco aí a vida inteira. E, gente, o que acontece? A gente vai acompanhar aqui, então, toda a conspiração, todo o caminho até a chegada do crime, tá? Porque, diferente de outros romances de suspense, de mistério, né, que o crime já acontece e a gente só vai ali acompanhar a investigação e descobrir o culpado, aqui não, aqui a gente sabe desde, assim, logo de cara, quando a gente começa a acompanhar o Diário da Miss Helcom, que os culpados serão o Conde Fosco e o Sir Percival, mas a gente não sabe ainda qual vai ser o crime. Então, o crime que acontece aqui é a grande revelação da história, seria também um grande spoiler também da história, porque é o que eles vão fazer. Eles vão fazer ali uma tramóia para que a Laura e a Anna Catherine troquem de lugar, porque as duas são muito parecidas. E aí a gente vai descobrir lá na frente que elas são filhas do mesmo pai. Sim, gente, além ainda tem essa também, é bem revelação de novela mexicana, mas elas são meio irmãs também, né? Porque o pai das duas ali, Mrs. Furley, era meio que, né, um mulherengo, né? Então ele teve um relacionamento anterior, né? Antes dele se casar com a mãe da Laura, né? E teve essa filha, só que ele não sabia. Então as duas irmãs, nenhuma das duas sabe. Acho que o romance termina sem nem a Laura saber que ela teve que a Anna Catherine era irmã dela, pelo menos não deixa claro aqui. E Anna Catherine também morre sem saber que a Laura era meio irmã dela, né? Então, como que ela vai morrer? Essa parte eu vou deixar pra vocês descobrirem, tá? Mas é isso, eles vão trocar ela de lugar pra quê? A Laura Furley fique no hospício no lugar da Anna Catherine e a Anna Catherine fique no lugar da Laura. Eles vão fazer um crime de usurpação. Tá? Se eles vão ser bem-sucedidos, e como que o Walter vai descobrir isso e provar isso, que na verdade a sua esposa sofreu foi vítima de uma conspiração, roubaram a identidade dela, a mulher que tá em Lamerge House não é a Laura Furley de verdade, ou a Lady Glyde, né, que é o nome dela de casada. Aí eu vou deixar pra vocês, então, descobrirem como é que se resolve aí essa história. Mas assim, gente, no geral, comentários gerais, eu gostei muito, acho que foi um romance divertido de ler, gostou de acompanhar. Como eu falei pra vocês, o Diário da Miss Helcom aqui é a melhor parte do livro, porque ela é uma personagem muito interessante. Ela e o Conde Fosco juntos, assim, na mesma cena, é sensacional, porque mostra, assim, a complexidade dos dois, né, que são personagens que têm ali as suas motivações, mas ao mesmo tempo, né, eu sinto que, apesar dela odiar o Conde Fosco, ela o admira ao mesmo tempo, né, então... E a investigação do Walter também, que vai lá pros últimos capítulos, também é interessante, parece uma coisa bem detetive mesmo, ele vai montando ali um quebra-cabeça pra descobrir como que ele vai provar pra todo mundo que a Laura Furley, a verdadeira Laura Furley, está viva, está presa no manicômio, o que é em si um crime horrendo, gente. Era uma coisa até comum na era vitoriana acontecer esse tipo de coisa, né? Num texto introdutório da edição da Penguin, né, vai dizer que o Rick Collins ele se inspirou em alguns casos que ele ouviu falar, né, que ele até presenciou de pessoas que foram acusadas de serem loucas, né, e pararam em manicômio pura e simplesmente por conta de herança, por conta de dinheiro, né, para ter a sua identidade roubada, etc. Então, assim, um negócio bem escabroso mesmo, né. E aí tem um detalhe na história que eu achei muito interessante, que eu acho legal vocês saberem. Uma coisa que o Walter ele só vai contar pra gente mais lá pro final, lá na página 394 aqui da minha edição da Pedra Azul. Ele vai dizer assim: se eu falasse, não ajudaria em nada. E se eu ficasse calado, eu pouparia o caráter do homem que enganou Laura para que ela se casasse com ele. Pelo bem dela, foi o que fiz. E ainda pelo bem dela, uso nomes falsos para contar essa história. Ou seja, os nomes que a gente vê aqui na história não são os nomes verdadeiros, tá? São nomes falsificados para não identificar realmente quem são as pessoas. E isso, gente, com a publicação da Mulher de Branco, causou muito furor, né? Porque algumas pessoas acharam que todos os personagens eram baseados em pessoas reais, o que não é verdade, né? Porque Collins ele criou boa parte aqui realmente da cabeça dele. E enfim, e tem uma outra linha que eu acho que resume bem a história, que é lá na página 402, que fala assim: conforme essas considerações paravam em minha mente, lembrei-me da passagem na qual todos nós já pensamos a respeito, com temor e dúvida.
os filhos pagarão pelos erros dos pais. Então aqui também não é só uma história de um suspense, né, ali de momento, né. O crime que vai mudar a vida da Laura e da Anna Kendrick, na verdade, foi o resultado de uma sequência de crimes, de uma sequência de erros dos antepassados dessas personagens, tá? Tanto da Anna Kendrick quanto também da Laura e também do Sir Percival, tá? Então, todo um problema familiar que foi se arrastando, que chegou então a esse ponto aqui, ao crime cometido, né? Tem um momento também, esse também é um grande spoiler, né? Que quando o Walter tá investigando, ele encontra o Sir Percival, a gente tem uma cena tenebrosa que acontece ali. A morte do Sir Percival aqui é uma cena horrível, é uma das cenas mais horríveis aqui, apesar do Rick Collins ele não descrever, mas assim, gente, a cena é tenebrosa. E também a cena final, né, o momento final aqui também do Conde Fosco, né, a morte dele também é uma coisa bem terrível mesmo. Acho que não foi tão terrível quanto a do Sir Percival, mas também é horrível. E o passado do Conde Fosco também aqui é muito curioso, né, a gente vai descobrir aí que ele faz parte de uma irmandade meio maçônica, esotérica, um negócio muito doido aí também, que o Walter, né, começa a escavar ali e vai achando os podres ali do Conde Fosco. Apesar das minhas críticas aqui que eu fiz, algumas decisões do enredos, né, eu gostei muito da Mulher de Branco, pura e simplesmente porque, além de ser uma leitura rápida, uma leitura, assim, realmente fluida, como vocês perceberam quando eu estava contando a história, não é um livro que segue a fórmula muito comum, muito padrão dos livros de romance, né? A complexidade do enredo que o Rick Collins aqui reconstruiu é o grande triunfo do livro, né? É isso que tornou esse livro tão famoso, foi isso que tornou a carreira do Rick Collins, assim, como escritor, né? Alavancou a carreira dele, porque esse livro aqui foi o 6º livro que ele publicou. Os outros livros que ele publicou não fizeram tanto sucesso, esse aqui, pelo contrário, foi um sucesso estrondoso na era vitoriana, assim, best-seller mesmo, tá, gente? E é bem legal esse livro porque ele foi publicado na revista do Charles Dickens, né? Deixa eu até pegar o nome aqui. O All the Year Round, do Charles Dickens. Então foi publicado entre 1859 até 1860 em capítulos semanais, né? E fez um sucesso estrondoso. Quando o livro saiu em formato de livro, né? Que até então estava só na revista, também vendeu várias cópias. E foi publicado, gente, logo após quando o Charles Dickens terminou de escrever os capítulos de O Conto de Duas Cidades. Então, na revista estava saindo, né, os capítulos semanais de Conto de Duas Cidades, e logo em seguida, então, veio A Mulher de Branco. Eu achei isso bem curioso, bem sensacional, porque eu já li O Conto de Duas Cidades e vejo aqui uma discrepância enorme, né? O Conto de Duas Cidades é um drama, né? É um drama ali que se passa durante a Revolução Francesa, e nós temos um vídeo no canal aqui sobre O Conto de Duas Cidades. São um dos melhores livros que eu li em 2020, maravilhoso, emocionante, assim, lindo, triste de doer, mas um livro muito bom. E esse aqui já é, assim, totalmente diferente, né? A Mulher de Branco se encaixa, então, no gênero que ficou conhecido como sensational novel, né? Que numa tradução livre seria, então, o romance sensacionalista, né? O romance que tem grandes escândalos, choques, crimes domésticos, né? Na maioria, em que o Rick Collins foi o grande precursor, né? Foi o grande nome mais famoso. Mas a gente teve também a Mary Elizabeth Brandel, Margaret Oliphant, né? Como também outras autoras que ficaram famosas também no gênero de sensational novel, né, da época vitoriana. Outra coisa também interessante sobre esse romance é que ele fez, assim, tanto sucesso que logo após quando terminou de sair o último capítulo, já fizeram uma peça ilegal baseada na Mulher de Branco. Saiu, gente, tinha perfume da Mulher de Branco, tinha, sei lá, bugigangas da Mulher de Branco, sabe? Coisas que hoje em dia a gente vê em muitos best-sellers, né? O pessoal faz camiseta, faz brinde, e na época foi desse jeito, gente, o sucesso estrondoso que esse livro fez, assim. E assim, gente, apesar do sucesso, o Rick Collins foi criticado, né? E a própria vida do Rick Collins foi um negócio escandaloso, né? O cara teve uma amante e vivia com ela, assim, de boa, né? Ok, né? Ele tinha algumas objeções contra o casamento, etc. Então ele se recusava a casar, mas vivia com essas mulheres, né? Mas enfim, então fica aqui a dica, né, de um bom romance vitoriano, né, divertido, pelo menos você vai se divertir, tá? Você vai passar seu tempo, é uma leitura rápida, uma leitura realmente que prende a sua atenção do começo ao fim. Tem personagens aqui muito bons também, uma trama complexa, um suspense complexo, não dá medo, mas deixa você ali, né, com o coração na mão, da flor da pele, né, a mesma sensação que os vitorianos tiveram também. E gostei muito, gente. Eu não diria que foi um dos melhores livros que eu li esse ano,
né? Apesar de eu ter gostado bastante desses pontos que eu falei, né? Do enredo complexo, de alguns personagens, mas não foi o melhor que eu li, mas foi satisfatório. Eu gostei muito, tá? Eu tava com medo de eu não gostar do final, mas gostei. Achei, assim, tudo plausível, tudo amarradinho, né? Então eu gosto de romances que fecham, assim, apesar dos defeitinhos aí que eu contei pra vocês durante o vídeo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.